Então, no episódio de hoje, eu cresci pro lado errado, e não é pros lados, tá, gente? No final. Pra fora. Pros lados. Não quero. Esse é o episódio mais delicado, obviamente, o último capítulo, porque pode ser que eu chore, entendeu? Flavinha, traz o lenço. Vamos começar de novo pela história, né? Melhor, né? Vamos contando a história. Então, é quase uma continuação do nosso último capítulo, que eu comentei sobre a questão sobre cobrar certo, né? Então, chegou uma época que eu já tinha aumentado essa questão de orçamento, de valores, mas ainda assim, né, começamos a ter uma entrega muito melhor, e aí acabou que, de novo, mais uma vez, o serviço ele estava ficando, era uma entrega que estava ficando muito em conta, muito barata para o cliente. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ter mais cliente, as coisas começaram a crescer, meu olho cresceu, ó, vamos lá, aí você vê muito dinheiro entrando, você fala, bora. E aí você vamos contratar, você perde ali, fui perdendo um pouco o controle do que estava acontecendo, de cliente, de entrega que estava sendo feita, de contato com as pessoas, né, com os colaboradores. Fui perdendo um contato mesmo, assim, fui me perdendo mesmo nessa época. Eu estava passando ainda por um momento bem delicado, pessoal, sabe? Um pós-pandemia ali também. Enfim, acho que foi um momento muito incerto para todo mundo, né? Muito delicado, assim. Então, foi uma época que eu resolvi morar na Bahia, porque eu sempre tive essa vontade, né, de trabalhar viajando e tudo, queria ser essa garota praiana. Só que eu fui num momento bem equivocado, assim. Não vou mentir, foi desafiador. Foi um momento que a gente fica um pouco inseguro de entender o que acontece, né? O que estava acontecendo ali. E aí, quando eu mudei para Bahia, a gente estava crescendo de cliente, crescendo o time, então tinha muita gente também trabalhando. Tinha um escritório que eu tinha montado, nossa, esse merece um episódio só para ele, porque eu montei um escritório lindíssimo, que ficou pronto em janeiro. Em março veio a pandemia e a gente nunca mais usou o escritório. E eu não consegui desapegar desse escritório, porque ele era lindo e porque eu via aquilo funcionando. Então eu fiquei pagando aluguel, condomínio, luz, toda a estrutura do escritório, acho que durante uns 2 anos, achando que aquilo ia voltar, até entender que as coisas tinham mudado e que aquele escritório ele nunca funcionaria da maneira que eu idealizei. E aí foi muito difícil, gente. Essa parte do escritório foi horrível. Enfim, já volto e continuo a história do escritório. Mas fui para Bahia, então fui para Bahia pagando as minhas contas pessoais de Belo Horizonte, com as contas novas da Bahia, com as contas do escritório que não estava sendo utilizado aqui, com um time que estava inflado, cobrando um valor que era baixo para a quantidade de entrega que a gente estava fazendo. E aí, na minha cabeça, eu achei que faria sentido colocar alguém na criação para eu poder ir para uma parte estratégica e comercial, para poder levar a hora mais longe. E aí foi ali que ela perdeu tudo. Eu perdi tudo daquelas. Porque eu saí da minha área, né? Então, acho que esse foi o primeiro erro quando eu olho assim, que é o que mais me assusta, porque eu saí totalmente da parte criativa, que era o que eu gosto de fazer, que é o que eu gosto e que é o que eu sei fazer. Então, eu saí da parte criativa, fui para uma parte realmente financeira, comercial, e comecei a tentar contratar mais gente ainda, vamos movimentar e tudo. E aí fui perdendo a linha do que estava acontecendo internamente, então quem trabalhava comigo começou a fazer entregas além do que era combinado com o cliente, e aí rolou, inclusive, uma situação muito delicada, porque provavelmente essa pessoa ficou sobrecarregada, ela arrumou um outro emprego e ela me avisou de um dia para o outro que ela estava saindo. E aí, falei, meu Deus, e agora, né? Ele saiu de um dia para o outro, eu não tive nenhum tempo, assim. Então, de um dia para o outro, eu tinha uma profissional que saiu. E aí, quando eu tentei colocar a gente no lugar dela, eu não conseguia, porque para poder fazer a entrega que ela estava fazendo, que eu nem sabia, eu precisaria de ter um redator, um videomaker, um social media, um designer, um monte de gente para poder fazer o papel que ela fazia. E aí, ali, o negócio começou a me apertar, assim, porque aí eu tive que demitir esses clientes. Falei, olha, infelizmente não consigo te atender, não dá para continuar, não consegui substituir a pessoa, preciso aumentar o valor. Eles não queriam, eu falei, então não consigo te atender. Demiti os clientes, vamos dizer assim. E aí saí dessa parte criativa, e aí estava com um projeto também que chamava Rota 108, que era subir todo o litoral, então eu comecei por Arraial da Ajuda. E a ideia, fui eu e Thelma, minha cachorra,
subir de carro e a ideia, né, na poesia, nós vamos subir vendendo as identidades visuais para a hora, vamos levar a hora para outros lugares e tal, porque tem potencial. E não tinha potencial, não, pelo menos não no formato que a gente estava esperando, que eu estava esperando. Enfim, então as coisas foram indo, e é engraçado porque era um movimento, se a gente for olhar, de crescimento, né? De crescimento de território, crescimento de equipe, crescimento de faturamento, crescimento de projetos. E no final, isso culminou num burnoutinho, que foi realmente, assim, bem grave, assim, para a minha situação, assim, porque eu realmente fiquei bem esgotada, e aí eu já não estava conseguindo mais entregar. E eu lembro que eu tinha uma terapeuta na época, ela falou comigo assim, olha, você tem um relacionamento abusivo com a sua própria empresa. Aí eu falei, você é louca? Você é doida? Eu tinha, realmente. Então, e aí ela falava comigo assim, você tem que parar, você precisa parar. E aí eu falava, mas não tem como parar, não tem jeito de parar, porque agora eu tenho que aproveitar, porque as coisas estão crescendo, as coisas vão dar certo, eu não posso parar. E aí ela falava, se você não parar, o seu corpo ele vai parar por você. Aí eu falei, não vai não, e tal, e fui empurrando aquilo, e aí comecei a tomar remédio, e aí comecei, na minha vida pessoal, extravasar também, comecei a beber demais, e aquela coisa, né, que a gente fica muito eufórico, e depois muito depressivo, e virei uma roleta russa de emoções, dentro também da empresa, e obviamente, né, se a gente está assim na vida pessoal, a gente leva isso para o profissional também, então comecei a passar muita insegurança também para as pessoas que estavam trabalhando comigo, até que teve um episódio que foi bem grave, assim, de um surto mesmo que eu tive, de um esgotamento muito grande, que eu fiquei muito assustada, e eu resolvi voltar para casa, e aí eu virei uma chave que eu virei para as meninas que trabalhavam comigo, e falei, olha, gente, eu preciso de um mês de férias. Na época, eu achei que eram férias normais, assim, que ela estava tirando, que estava tudo bem. Detalhe, eu nunca tinha tirado férias. Desde sempre. Eu comecei a trabalhar com, sei lá, 10 anos, 13 anos, eu nunca tinha tirado férias. Sempre tinha viajado, óbvio, mas eu sempre viajava com o telefone na mão, com o computador, trabalhando, sempre online, né? E aí, essa foi a primeira vez que eu falei, olha, eu preciso de um mês de férias, eu vou ficar um mês dentro de casa, porque eu preciso me reorganizar, eu preciso me recuperar e tudo. E eu lembro de falar com elas assim, olha, façam o melhor de vocês, que se vocês tiverem de dúvida, a gente vai se encontrar daqui 15 dias, a gente faz uma chamada para resolver o que precisa, e é com vocês, e se quebrar, quebrou. Isso foi muito sério, assim, porque... Não, foi muito triste, foi muito difícil, porque tipo, eu estava trabalhando muito, vinha de uma série de negócios, como eu falei, de várias tentativas, e aquela pressão psicológica que as coisas têm que dar certo, e que parece que nada que você faz dá certo, e aí quando as coisas parecem que elas estão dando certo, pelo menos para fora, né, quem olhava de fora achava que estava realmente, olha, agora tá bombando, a hora tá crescendo, e tudo, é uma hora que você não dá conta, que você tem que virar e falar, ou é eu, ou é ela, ou é eu, ou é a hora, né? Não tem como continuar da maneira que tá. Então foi muito assustador e eu fui forçada a fazer isso, né? Então hoje quando eu dou conselho para os meus amigos eu falo, pause antes. Se você vê que isso está para acontecer, pausa antes, não deixa você chegar no limite, porque ele vai chegar. Eu te garanto que ele vai chegar. Você vai ter um surto, você vai adoecer, alguma coisa séria vai acabar acontecendo se você não conseguir se olhar, se pausar, né? E aí foi incrível, porque aí eu fiquei um mês de férias, e foi um mês de férias na minha casa, e aí eu fiz uma mudança também pessoal, parei de beber, na época, parei de beber, fui pra academia, vou me alimentar bem, organizar minhas coisas, organizar minha casa, organizar minha vida, e desapeguei completamente da empresa, dos problemas e das coisas que tinha para resolver, realmente soltei a batata quente na mão das meninas. E aí, quando eu voltei, tava tudo no lugar. Aí eu falei, gente, quer dizer que eu não sou indispensável? Mas aí uma coisa que a Marcela comentou foi isso, de assim, ela tirou essas férias e ela viu que a hora funcionava sem ela. Não era a intenção deixar tudo na mão de vocês duas, mas eu vi que as coisas funcionaram, que as coisas andaram. Eu não sou tão importante assim, eu não sou tão necessária. Oh, meu Deus! E aí
foi um momento, primeiro, essa revelação para mim foi incrível e que eu queria que todo mundo passasse por isso no trabalho. Quem gosta muito de trabalhar, quem é workaholic, eu quero muito que você chegue num dia e perceba que você não é tão importante assim. Tem outras pessoas que conseguem fazer, tá? O que você faz. Não da maneira que você faz e tudo, mas assim, não é esse bicho de 7 cabeças, não. Teve a incerteza, mas nunca o medo de que não vai dar certo, de que a gente não ia conseguir. Eu acho, inclusive, que a Lela foi, né, tirou essas férias, né, foi se encontrar, se entender um pouco em outro lugar, porque ela sabia que a gente também dava conta. Eu acho que tanto eu como Tamis, saudade Tamis, a gente estava realmente com esse propósito de ajudar a hora, né, de alavancar a hora. Mas se elas andaram é porque a gente conseguiu fazer isso antes também, de entender tudo que ela queria, de entender tudo que ela via para a hora, de como as coisas funcionavam. E aí o que aconteceu? Nessa volta, quando eu percebi isso, eu resolvi desacelerar. Então, desacelerar mesmo, assim, e aí foi engraçado porque o próprio ritmo da agência foi normalmente desacelerando, então a própria equipe foi se desfazendo, as pessoas foram indo embora, foram saindo. Na época só ficou a Tamires, que tá na hora até hoje. E aí os clientes foram diminuindo, a gente saiu daquelas entregas que não tinham nada a ver com a gente, eu voltei para a parte criativa, de fato, para fazer aquilo que eu gostava, comecei devagarzinho, fui ajustando a questão dos entregáveis, né? O que está entregue, vou entregar o que está entregue, não vou entregar além, vou aprender a dizer não, né? Na nossa área criativa também tem muito disso, uma dificuldade muito grande de você falar, você dizer não, mas aprendi a dizer não, né? Porque trabalho criativo, como eu digo, também é trabalho, né? Então, hoje em dia, o trabalho criativo, qualquer trabalho criativo que a gente faz, ele tem que estar no escopo, ele tem que estar no contrato, ele tem que estar sendo cobrado, pago por isso, porque é trabalho, porque traz retorno. Tive que reorganizar. E aí fui reorganizando a hora, vamos falar assim, de um jeito muito poético, de dentro para fora, porque partiu de mim mesmo. Uma coisa também muito importante que aconteceu comigo nesse momento foi de eu conseguir separar o que era Marcela, ou Lela, e o que era a Hora 108. O processo da minha agência, ele tem muito a ver com as pessoas gostarem do trabalho delas. Então, quando eu estou criando uma marca, eu não estou só vendo o mercado, ou tendências, ou concorrentes. Eu estou vendo aquilo que a pessoa é, porque eu quero trazer as características da pessoa para dentro da empresa dela, para ela trabalhar com uma coisa que ela gosta. Eu acredito muito nisso. E eu sei que isso funciona muito quando você está criando a cultura de uma empresa e tudo mais, mas é muito importante, eu aprendi na Marra, você conseguir fazer uma separação do que é você e o que é você profissional. Porque a sua empresa, ela depende de muitas coisas que não são você. Depende do mercado, depende dos clientes, depende de coisa demais, que você não tem controle. Então, você não pode colocar todo o seu sucesso, toda a sua satisfação. Eu percebi que eu estava trabalhando por amor. Amor, é ótimo você amar o seu trabalho, é ótimo, mas trabalho, gente, é para ganhar dinheiro. E foi lá que eu tive essa noção, sabe? Essa virada. E de me separar um pouco da hora e também de pensar o que é que eu faço quando eu não estou trabalhando, né? Quem sou eu quando não falo de trabalho? Sobre o que eu vou falar? Enfim, e aí eu comecei a me investigar mesmo, comecei a viajar mais, vi que amo viajar, comecei a aprender uma série de coisas, comecei a ter curiosidades para além do trabalho, e aí é uma coisa que nunca mais eu abandonei, graças a Deus, por mais que às vezes eu tenho, né, momentos de esgotamento ainda, e de trabalhar muito, de me concentrar muito no trabalho, essa luzinha, ela sempre ficou acesa dentro de mim. Então, quando eu vejo que eu já estou trabalhando demais, aí eu já dou já vou marcar um curso de surf em Itacaré, entendeu? Para daqui tantos dias, porque eu já vou me planejar, eu preciso de datas. Eu vou ficar doida assim de trabalho até dia tal. Passou disso, eu já vou dar uma regulada de novo. Então, foi uma maneira muito importante que eu tive de balizar e encontrar esse equilíbrio do que é eu para o trabalho, o que é eu para mim. E aí aprendi a ter férias, aprendi a descansar. E aí, por incrível, né, é muito louco, né? Porque quanto mais feliz você tá e quantas mais referências você tem, pessoas legais você encontra, quanto mais sua vida ela tá mais cheia de vida, melhor aí sua entrega do trabalho. Não posso nem pensar em como seria minha vida sem a Hora 108, porque foi quando estar trabalhando na Hora foi num momento muito difícil da minha vida. E ela nunca desistiu de mim, nunca desacreditou de mim. E ela me apresentou esse outro mundo em que eu voltei a ter vida no meu trabalho, ver projetos.
usar minha criatividade, né? A gente sabe como que ela gosta, como ela é uma pessoa criativa e tá perto dela. Trouxe de novo essa paixão por criar e desenvolver projetos que também são o meu coração. Então, assim, eu sou muito grata pela Hora 108 e pela Lela. Eu já tive o meu momento também de ficar preocupada, porque a Hora virou meu lugar de conforto, assim, é um trabalho que eu adoro, porque a gente tem uma ótima relação. E com a Raquel também a gente tinha, assim... Vou chorar. É muito bom mesmo. O que a gente estava falando antes? Que eu nem sei porque que eu tô chorando, mãe. Não, é muito bom trabalhar com as meninas, assim, É isso. Eu aprendi ao longo do tempo que executar as coisas é a parte mais fácil. Fazer as coisas acontecerem é a parte mais fácil. O difícil é você saber se você está indo para o caminho certo. Seja na resolução de um problema, na criação de um projeto, seja na sua vida mesmo. Essa série, inclusive, é uma série que sai muito do meu coração, de verdade, inclusive, porque eu vejo essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com o erro, de serem gentis consigo mesmas, né? E todo mundo erra, como eu já disse, a gente erra o tempo todo, o importante é a gente estar aprendendo e a gente está evoluindo. Mas eu acho que de um jeito, né, pra gente ver, né, se vocês gostam do formato, se vocês gostaram da série, tudo, acho que foi uma boa introdução, assim, para jogar esse tema do erro, pra gente ser mais gentil com a gente mesmo e aceitar que errar é humano, somos errados não, somos humanos e a gente vai errar. Aceita que dói menos, né? O negócio é a gente aprender com isso. Por hora é só. Me conta o que mais que vocês querem ver, qual que é a dificuldade, de onde você fala? Qual que é o seu lugar? Você está abrindo uma empresa? Você é estudante? Você é curioso? Me conta de onde você vem e como é que eu posso te ajudar. Quem sabe a gente traça uma ideia legal aí para os próximos vídeos. Eu ainda não desisti do projeto da Hora, tá na Forbes, tá? O projeto, eu ainda tenho esse sentimento que um dia a Hora 108 vai aparecer na Forbes, na capa da Forbes.